Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre, louvado seja Deus. Aleluias! Glória a Deus! Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Glória a Jesus. Agora nós estamos na parte mais adocicada, né, do nosso projeto Atos dos Apóstolos, onde nesse momento nós iremos polir esta coluna, não somente com o sangue do Cordeiro, mas também com a virtude e a graça do seu Espírito Santo. É um motivo de muita alegria poder ter chegado até aqui, concluído essa missão. E que missão é essa? A missão que veio até o meu coração para poder gravar todo o Evangelho, os 4 livros do Evangelho, porque eles ali seriam simbolizados por 4 colunas, onde essas 4 colunas elas iriam simbolizar uma estrutura que também por símbolo da palavra do Senhor seria edificado sobre essas 4 colunas uma obra, Atos dos Apóstolos, onde nós iremos desfrutar de muitos detalhes da palavra do Senhor para esses últimos dias. Então, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos muito felizes em concluirmos essa história, em concluirmos essa leitura da Escritura. Às vezes até pregações saem, mas a parte pesada acabou. Agora nós estamos em outra fase. Na fase onde nós iremos entrar num mistério com o Senhor Jesus através de outras ferramentas, de outras formas de comunicação, mas a nossa biblioteca ela está pronta. Os 4 pilares, eles estão erguidos com a ressurreição do nosso Cristo. E para todos que creem, digam amém, glória a Jesus. E para aqueles que não acreditam, prestem só atenção. Acompanhem para que você possa entender que exista algo diferente ainda para ser conhecido. Para que os que estão fracos possam se fortalecer na fé. Por isso, nessa hora, eu te venho convidar pessoalmente para fazer parte deste projeto Atos dos Apóstolos, com as suas sugestões, através dos seus comentários, deixando o seu gostei, seu coraçãozinho ali, fazendo também aquela arte de compartilhar esta mensagem para mais pessoas e até mesmo fazendo a sua inscrição. Esses são movimentos simples que são de grande valia e de elevada proporção em relação a esse trabalho desse projeto Atos dos Apóstolos. Por isso, nesse momento, eu venho glorificar a Deus na hora sexta, o momento que nós chamamos de momento espiritual de mais aperto, onde o homem ele se encontra no culminar de um movimento que só vindo da divindade para o tirar. Muitas das vezes é uma enfermidade, muitas das vezes é uma causa na justiça, muitas das vezes é um problema com os filhos, muitas das vezes é uma problemática já de família, já hereditária, mas nós cremos na providência do Senhor. E nós temos as ferramentas que o Senhor nos tem nos ensinado desde a construção da primeira coluna, do primeiro pilar, que é o livro de Mateus, representando um pilar. O segundo pilar, o livro de Marcos. O terceiro pilar, o livro de Lucas.
E agora nós temos a lapidação do quarto pilar, que é o Evangelho de João. Glorificado seja o nome do Senhor. Nesse momento de hora sexta ao meio-dia, que é muito pressionado, nesta hora o Senhor retirou essa pressão e nos deu um refrigério, refrigerou a nossa alma. Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, porque estes pilares, eles foram constituídos sobre a oração 3 vezes ao dia. E no final eu vou dar um presente para os irmãos. Os irmãos vão receber um presentinho no final. Aqueles que ficarem até o fim vão ficar sabendo. E esse período ele é constituído por 3 momentos de oração. Primeiro momento é a 3ª hora do dia, às 9 horas da manhã. O segundo momento é ao meio-dia, a hora sexta. E o terceiro momento é às 18 horas, a hora nona. Ou seja, oramos 9 horas da manhã, meio-dia e às 18 horas. A primeira oração, 9 horas da manhã, é a 3ª hora do dia para o judeu. A 6ª hora, ao meio-dia, é a hora sexta para o judeu. E às 18 horas é a hora 1/10 para o judeu, às 18 horas. Então, assim nós fizemos todos os dias, 30 dias cravados. Nós gravamos os 4 evangelhos e estamos muito felizes pelo Senhor ter nos sustentado até aqui. Vamos orar ao Senhor e nesta hora eu tenho motivos para glorificar o nome do Senhor. Vamos orar, mas também eu quero mais glorificar. E peço aos irmãos que glorifiquem comigo também. Senhor Deus, nesta hora nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos perdão dos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas. Nesse período, Senhor Deus, da 6ª hora do dia, período onde o sol, meu Pai, ele é a pino, onde representa o momento de maior tensão da vida do homem, onde o homem passa mais aperto, não que seja essa hora, mas é o momento de maior sofrimento, representa um momento onde, perdão, irmãos, representa um momento onde o homem diz, eu não aguento mais, está muito quente, eu não vou aguentar. O sol do meio-dia representa essa expressão. Mas nesta hora, Senhor Deus, nós também sabemos que é o momento do descanso, é o momento do refrigério. E nessa hora o Senhor tem refrigerado a nossa alma. Tem nos dado esta grande bênção de estarmos diante da Tua presença para podermos glorificar o Teu nome. Assim, Senhor Deus, nós Te adoramos. Nós Te glorificamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor tem ido até aos hospitais fazer a visita. Eu sei que o Teu Espírito Santo tem operado ali. Eu agradeço ao Senhor pelas visitas que o Senhor tem feito aos presídios, às delegacias. Eu agradeço ao Senhor pelos Teus servos que o Senhor tem enviado aos abrigos, onde ficam os jovens, adolescentes e as crianças. Eu glorifico o Teu nome porque o Senhor não tem deixado desamparado os idosos, Senhor Deus, que foram abandonados pelos seus lares, por motivos que cada um sabe. E nesta hora também eu glorifico ao Senhor porque o Senhor não tem abandonado aqueles que estão, meu Pai, pelas ruas para lá e para cá. Eu sei que, Senhor, que de alguma forma o Senhor, meu Pai, tem operado maravilhas como sempre operou. Por isso, Senhor Deus, eu glorifico o Teu nome. E quero colocar diante do Teu altar essa leitura desta palavra. Com alegria, Senhor Deus, que eu leio ela, porque ela é a parte deliciosa, a parte saborosa da Tua Escritura.
Assim, Senhor Deus, nós te glorificamos e te bendizemos, porque nós pedimos ao Senhor, ensina-nos a te amar um pouco mais. Ensina-nos, Senhor Deus, esta maravilha de estarmos um pouco mais sintonizados contigo. Assim nós oramos, meu Pai, colocamos diante do teu altar. Pedimos, Senhor Deus, que os teus anjos possam estar aqui conosco, acampado ao meu redor, acampado no meu quintal, acampado nos muros, nas portas e janelas. E que isso possa enviar os anjos também aos lares, para o teu nome ser glorificado, para levar as boas novas que o Senhor ressuscitou e vivo está entre nós. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu convido a vocês a abrirem a sua escritura no capítulo 21 do livro do Evangelho de João, para nós lermos a palavra do Senhor. Senhor Deus, ao lermos a tua palavra neste momento, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E te pedimos, Senhor Deus, que as tuas palavras, elas possam encontrar lugar no nosso coração. Fala conosco, Senhor Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim nós oramos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. João, capítulo 21, diz assim, como título, Jesus aparece a alguns discípulos junto do mar de Tiberíades. Capítulo 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-no, pois, e já não o podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os discípulos e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei os peixes agora que apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para fora, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros.
Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu e, por ter dito terceira vez, ama-me, e disse-lhe: Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo o sabes, eu te amo. Jesus disse: Apacenta minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingiria a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se recostara também sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhes Jesus: Se eu quero que ele fique até que venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabendo que o seu testemunho é verdadeiro, há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. E se cada uma das coisas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e assim nós nos despedimos com muita alegria no nosso coração. O Senhor Jesus, ele vem e nos mostra coisas profundas nesta palavra. Apesar de todas as coisas terem acontecido, alguns dos irmãos ainda precisavam ter uma experiência a mais com o Senhor. E o Senhor assim o fez, aparecendo para eles, depois de vários dias, para poder ter um diálogo com eles. E no momento que, pela palavra, é um momento que eles estavam cansados, porque eles eram pescadores e já sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas eles não o reconheceram, não conheceram que era Jesus. E muitas das vezes é isso, irmãos, nós recebemos a palavra, nós aceitamos a Jesus como Salvador, e parece que o homem ele tem essa falha que Deus usa muito a favor do próprio homem, porque quanto mais o homem fica vazio, mais o Senhor o preenche. E ali a palavra fala que o Senhor perguntou se eles tinham alguma coisa para comer. Quando fala do alimento, irmãos, fala daquilo que a gente tem dentro do nosso coração, fala daquilo que nós podemos servir. Vocês podem servir? Vocês têm algo para servir? E eles responderam: não. Nós batemos a rede a noite toda e nada pegamos. Aí o Senhor vai e lança uma palavra, né?
peguem a rede, lance na banda direita. Então esse ato já era um ato profético, onde o Senhor já estava já profeticamente dizendo para eles, ó, eu sempre estarei convosco. E sempre quando vocês ouvirem a minha palavra e obedecerem, vocês salvarão almas. Vocês trarão sempre alguma novidade. E a palavra fala que eles lançaram a rede ali e pegaram 150 peixes, né? 153 grandes peixes. E a palavra fala que eles levaram essas redes até a praia, em outros barcos, junto com outros barcos, puxaram. E Jesus já tinha preparado ali um mistério, né? Já tinha o fogo do Espírito aceso, já tinha brasas do mistério de Deus revelado, já tinha um pão, já tinha um peixe assado, já é a salvação preparada e um pão para alimentar aqueles que iam de vir. Então o Senhor já espiritualmente já estava trabalhando na obra que nós iremos entrar nela, que é a obra que vem até os dias de hoje e que se difundiram em várias denominações, que se difundiram em várias entidades, várias portas se abriram através dessas 4 colunas. E a palavra fala que eles ali cearam com ele e eles cearam com o Senhor e o Senhor abençoou aqueles 153 grandes peixes, convidou-os para jantar e ele jantou com o Senhor. E a palavra fala que o Senhor deixou uma palavra profética de eternidade e deixou o mistério da revelação, aonde João chegou, né, no ápice da sua vida a descrever o livro de Apocalipse, que para muitos é um livro tenebroso até mesmo, mas é um livro de mistérios, um livro de muitas parábolas, muitas simbologias, querendo falar somente sobre a salvação da vida do homem. A destruição é a destruição do ego, a destruição do pecado, a destruição de tudo aquilo que é anticristo, que é anti-Deus, que é anti-céu, porque todas essas coisas vão ser apagadas. E a palavra fala que o próprio João diz assim no final do livro, e este discípulo que testifica, e é este discípulo que testifica dessas coisas e as escreve. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que fez Jesus. E se cada uma dessas quais fossem escritas, cuido que ainda o mundo todo não poderia conter os seus livros que se escrevessem. Então, só por aqui nós já podemos imaginar quantas coisas o Senhor fez no período remoto em relação aos nossos dias de hoje. E nos dias de hoje nós podemos glorificar a Deus e agradecê-lo por tantas coisas que Ele tem feito a favor das nossas vidas e muitas das vezes nós não temos nem enxergado. Então, meus amados irmãos, é com muita alegria no meu coração que eu venho neste momento entregar este período de oração, esse período de adoração, a leitura deste capítulo, encerrando o Novo Testamento, diante de tantas coisas que aconteceram até aqui. Mas o Senhor me chamou.
e eu ouvi a sua voz. E eu estou aqui para servir. Nesta hora eu tenho comido deste peixe, tenho comido deste pão, tenho me aquecido nesse fogo, nessas brasas, e graças a Deus até aqui o Senhor tem me sustentado. E neste momento eu me despeço com um abraço maravilhoso e dizendo aos irmãos que os irmãos terão uma surpresa. Como nós oramos 3 vezes ao dia, hoje às 18 horas nós iremos fazer a oração também de encerramento e glorificação ao nome do Senhor. Nós vamos bendizer ao nome do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Nós iremos encerrar esse dia com oração e glorificação. Nessa hora eu me despeço, nessa hora do meio-dia, com muita alegria, sabendo que o Senhor Jesus está vivo e vive e reina para sempre, porque Ele apareceu para os seus e tem aparecido para nós também. Quantas obras o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Viva o Rei, Jesus está vivo e fez a promessa que voltaria e nos deixaria um Espírito Consolador. Nós iremos ver isso com muita frequência, iremos ver o transbordar de Deus em Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nesta hora nós despedimos-nos, Senhor, deste momento e agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por esta grande obra, porque grande é o Senhor. Fiel é o Senhor. Eu posso errar, ainda erro, mas o Senhor não erra. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu venho colocar diante do teu altar as nossas orações, pedir ao Senhor uma experiência, que as pessoas elas possam, Senhor Deus, ouvir os vídeos, a leitura, a palavra, possam orar, possam fazer o propósito, e o nome do Senhor ser glorificado em suas vidas e elas compartilharem, Senhor, para o crescimento da tua obra. Assim nós oramos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus. Mais um abraço delicioso, coração. E aquele pedido gentil, deixa o seu like, faz ali o seu comentário, compartilha e também faça a sua inscrição, que isso vai fazer muito bem ao nosso canal. Amém? Esse canal é seu, esse canal é nosso, esse canal é do Senhor. Para todos que creem e aqueles que também não creem, para aqueles que sabem, que não sabem, as portas estão abertas para todos aqui. Amém? Glória a Jesus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Uhul! Graças a Deus, louvado seja Deus.